irmãos, mais uma vez vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos estão felizes na presença de Deus. Amém. Seja o nosso Deus louvado por mais esta oportunidade que nos é concedida de nós estarmos juntos, servindo ao Senhor, adorando a Ele na beleza da sua santidade. Nós temos sentido Deus nesse ambiente espiritual e o desejo do nosso coração é que o Senhor continue nos abençoando em tudo esta noite. Meus irmãos, antes de qualquer outra consideração, quero mais uma vez tributar a Deus o louvor pela vida da liderança desta igreja, nessa oportunidade de celebrar a Deus pela vida do pastor Wilton Padilha. Muito obrigado, pastor, mais uma vez, pela confiança, pela oportunidade que nos é dada de estar servindo a igreja que está sob sua responsabilidade. Seja Deus louvado pela sua vida, muito digna esposa, sua família, que Deus continue os abençoando de forma poderosa e especial. Louvar a Deus pela liderança da igreja e também agradecer a Deus pela vida dos irmãos que nos fizeram o convite para estar aqui cooperando com vocês. Eu quero sintetizar este agradecimento, louvando a Deus pela vida do presbítero Oslai Galvão. Deus seja louvado pela sua vida, muito obrigado. Os demais companheiros que nos ladeiam aqui, muito obrigado pela recepção de sempre, pelo tratamento. Se existe uma cidade que eu gosto de estar nela quando tenho oportunidade, é a cidade de Arapiraca. Já venho a esta cidade há muitos anos e Deus sempre tem sido glorificado e também nós temos sido bem recepcionados pelos irmãos. E eu quero louvar a Deus por isto. Deus seja louvado. Meus irmãos, quantos querem receber a palavra de Deus? Amém. Quem está animado de verdade para receber a palavra de Deus? Amém. Antes de nós fazermos essa leitura, eu fiz uma promessa aqui, e crente tem que ter palavra, né? Sim, sim, não, não. Cadê o jovenzinho aí, abençoado, que entregou a vida para Jesus ontem? Fica de pé, em nome de Jesus. Eu prometi a ele no final do culto que ia dar uma Bíblia de presente para ele. Ontem eu cheguei aqui à tarde, comprei uma Bíblia. Eu disse, mas meu Deus, eu estou comprando uma Bíblia para quê? Se eu trouxe uma de casa, né? Então, à noite eu entendi tudo, né? Então, eu até coloquei aqui uma frase que você vai carregar para a sua vida, que está escrito: ou este livro te afastará do pecado, ou o pecado te afastará deste livro. Então, tenha sempre a palavra de Deus em suas mãos, como uma arma, como uma ferramenta. E eu quero pedir aqui para o nosso irmão, entrega lá para ele, para mim, por favor. Tá bom? Isso aí é de coração, para Deus te abençoar muitíssimo. Eu creio na palavra que o pastor falou para ele aqui, que Deus ia fazer dele um obreiro, pastor. Eu creio. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Meus irmãos, quantos querem receber a palavra de Deus? Abra sua Bíblia, por favor. Abra sua Bíblia, por gentileza. No livro de Êxodo. A gente se acostuma com esse trem aqui, fica difícil. Livro do Êxodo, capítulo de número 33. Êxodo capítulo 33, eu quero ler com os irmãos alguns versículos para a nossa reflexão. O pastor falou algo interessante aqui, e eu coaduno com este pensamento. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, batiza com o Espírito Santo, e tudo isso nós temos visto aqui. Mas Ele também em breve vem. E eu quero alimentar a sua esperança esta noite. Paulo disse que quando nós quiséssemos consolar uns aos outros, deveriam ser com estas palavras. E eu quero compartilhar esse texto com vocês, na perspectiva de que o Senhor fale aos nossos corações uma vez mais,
e sejamos animados por Ele para este evento que marcará a história da humanidade. Êxodo capítulo 33, versículo de número 18 a seguir. Todos já localizaram? Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Porém ele disse: eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, proclamarei o nome do Senhor diante de ti, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem me compadecer. E disse mais: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, aqui te porás sobre a penha. E acontecerá que quando a minha glória passar, por-te-ei na fenda de uma rocha, e te cobrirei com a minha mão até que eu tenha passado. Havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Antes de você pausar sua atenção na mensagem, eu quero repetir a leitura deste último versículo, versículo de número 23, para a nossa reflexão. Havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Mas a minha face não? Mas a minha face não? Ok. Me preste a sua atenção por alguns minutos. Lhe peço que tenha bastante paciência nessas primeiras palavras, pois é fundamental que você dê atenção para compreender a conclusão desta mensagem. Nós fizemos a leitura de um texto que está inserido no contexto de uma das fases da história dos filhos de Israel, a saber, o período do Êxodo. A história dos filhos de Israel está dividida em algumas fases, alguns períodos, dentre os quais está o período que mencionamos, o período do Êxodo. Somente este período, chamado de período do Êxodo, compreende 3 fases distintas. A primeira fase é a fase chamada de cativeiro, a segunda fase é a fase chamada de trajetória, e a terceira fase é a chamada fase das heranças ou a fase das conquistas. Olhando para a Bíblia Sagrada, nós iremos perceber que estas fases estão muito bem delineadas nas referências deste período que mencionamos, a saber, o período do Êxodo, pois a primeira fase, chamada de cativeiro, é justamente a fase em que os filhos de Israel viveram aproximadamente 430 anos aprisionados na terra do Egito, sendo vassalos de Faraó, humilhados, perseguidos, subjugados, mas neste momento eles experimentam a boa mão de Deus que, de forma amorosa, de forma cuidadosa, promove aos seus filhos crescimento, ainda que eles estejam vivendo uma fase de escravidão. A segunda fase é a fase em que os filhos de Israel saem do Egito, propriamente dito, e ingressam numa trajetória que durou aproximadamente 40 anos no meio do deserto. Nestes 40 anos, os filhos de Israel não somente experimentaram a liberdade, mas também os cuidados protetivos e providenciais do Deus Todo-Poderoso, até porque Deus cuidou dos seus filhos de tal forma que eles experimentaram muitíssimos, inúmeros, milhares de milagres que aconteceram no período em que eles estiveram peregrinando no deserto. Isto provando que Deus é um Deus cuidadoso, que Deus é um Deus zeloso, que Deus é poderoso para cumprir em nós tudo aquilo que determinou, e nos seus cuidados Ele determina esta bondade, esta misericórdia que foi dispensada a todos nós. Assim sendo, os filhos de Israel ingressam numa terceira fase, e esta fase é após 40 anos de deserto. Eles vivem a fase chamada de fase das heranças ou fase das conquistas, em que os filhos de Israel entraram na terra chamada de terra prometida, a tão conhecida terra boa, ampla e que mana leite e mel. Todas as vezes que nós falamos desta terra boa, desta terra ampla e que mana leite e mel, nós não temos a noção, a dimensão da profundidade desta fala divina, até porque existem coisas que certamente não estão
ao alcance de todos, somente com muito esmero é que nós conseguimos descobrir as minúcias daquilo que de fato está sendo dito pelo Todo-Poderoso. E é interessante perceber que esta fase em que eles conquistam uma terra boa, ampla, que emana leite e mel, eles visualizaram que de fato era uma terra boa, ampla, que emana leite e mel. Pastor, e por quê? Pois foi justamente quando eles conquistaram esta terra que Deus lhes deu a cada casa, a cada tribo, a cada família, a cada patriarca, a possessão das heranças. E nessa distribuição, cada casa foi galardoada segundo o número dos que pertenciam a esta família. Porém, se nós fôssemos fazer aqui um apanhado histórico daquilo que está acontecendo neste contexto, você iria perceber que a dimensão daquilo que foi entregue por Deus é muito maior do que nós imaginamos. A gente pensa que Deus está dando só um pedacinho de terra para cada pessoa, está dando uma bênção qualquer. Na verdade é algo muito mais profundo. Historicamente falando, quem menos recebeu, eu vou falar de quem menos recebeu para você ter noção daquilo que Deus está fazendo. Quem menos recebeu, recebeu como herança 22 cidades e 30 aldeias. Quem não recebeu quase nada, recebeu 200 cabras e 200 camelos no seu aprisco. Quem não recebeu quase nada, recebeu uma porção de terra tão produtiva que ninguém sabia o que era plantar 30 e a 60. Toda semente que se lançava num solo se dava com toda força e se colhia 100 vezes mais. Haviam fontes de águas potáveis tão profundamente abençoadoras que no auge da sequidão estas fontes não se tornavam sem água. Pelo contrário, a fonte continuava jorrando, porque não era natural, era sobrenatural. Você perdeu de dar glória, mas tudo bem, eu vou continuar. Então essa é a dimensão do que Deus está falando. Os filhos de Israel viveram este cativeiro, esta trajetória e esta conquista. E por que isso é tão interessante para o contexto do texto que nós lemos? É simples. Existem coisas que acontecem no Antigo Testamento que são sombras, são tipos, são figuras para fatos que irão marcar a nova aliança. Isso é chamado biblicamente de tipologia. À luz das Escrituras, existem fatos no Antigo Testamento que são sombras, tipos, figuras daquilo que aconteceria na nova aliança. E eu lhe explico por quê. Assim como os filhos de Israel viveram estas 3 fases, nós que aqui estamos viveremos estas 3 fases. E eu vou repetir. Assim como os filhos de Israel viveram estas 3 fases, nós também viveremos estas 3 fases. E eu lhe explico por quê, para você se alegrar e glorificar a Deus com a alma. Nós viveremos estas 3 fases porque já vivemos uma delas. Estamos vivendo a segunda e brevemente viveremos a terceira. Vou lhe explicar. Nós aqui que estamos presentes neste culto já passamos por um cativeiro. Aí a pergunta de alguém é: pastor, mas eu nunca estive preso, como é que estive cativo? É simples. O pecado é uma prisão para todo homem. Todo homem que se envolve com o pecado, ele passa a estar aprisionado por ele. Já não existe mais a liberdade que ele pensa possuir. Então, todo aquele que está envolto numa atmosfera pecaminosa, ele passa a ser escravo do pecado. Você diz que não faz, o pecado diz faz e você acaba fazendo. Você diz que não quer, o pecado diz vai fazer e você acaba cometendo o que tanto disse que não faria. Agora você vai entender a fala de Paulo quando disse: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que está diante de mim de vez em quando eu estou fazendo. Porque na verdade nós somos atraídos por nossa natureza pecaminosa a cometermos todo tipo de atrocidades. Porém, olhando para a Bíblia, eu percebo que isto é apenas uma fase. Porque assim como os filhos de Israel estiveram cativos, independente do tempo que ficaram presos, o próprio Deus decidiu levantar um libertador. E Deus levantou Moisés para ser este libertador. Para os filhos de Israel, Moisés foi o libertador que os arrancou da terra do Egito, os arrancou da servidão de Faraó. Só que o escritor aos Hebreus diz que Deus levantaria um profeta, que não seria Moisés, mas seria maior do que Moisés. Oh, glória a Deus. Ele levantaria o profeta maior do que Moisés. E este profeta maior do que Moisés não nos libertaria da escravidão do Egito. Ele nos libertaria do império das trevas e nos transportaria para o reino da sua maravilhosa luz. Se você não consegue dar glória a Deus com isso, eu lhe garanto que você não vai dar glória com mais nada aqui hoje. Assim como os filhos de Israel foram libertos da escravidão do Egito, nós fomos livres das amarras do pecado. E é por isso que você deveria estar alegre aqui hoje, porque você pode levantar as suas mãos sem que te haja acusação, porque pela pessoa do Cristo você já foi justificado. Quem pode adorar a Deus por isso? Só que eu disse para você que nós vivemos uma fase e estamos vivendo a segunda.
é justamente a fase da trajetória. Porque enquanto nós estamos aqui nesse plano terreno, nós estamos vivendo a trajetória. Agora você vai compreender o que diz o salmista: eu sou um peregrino em terra estrangeira. Ele tinha este sentimento de que a terra que os pés dele pisavam não eram suas. Ele estava apenas de passagem. Ou seja, nós que aqui estamos, enquanto estamos nesse plano terreno, não sabemos quanto tempo vamos passar aqui, mas estamos numa peregrinação. Essa peregrinação um dia se encerra e nós seremos repatriados. Nós voltaremos para o nosso lar. Nós estaremos na nossa casa. Oh, glória a Deus. O próprio Jesus garantiu isso quando disse: eu vou para o Pai preparar a morada de vocês. E se não fosse assim eu não teria dito, mas quando ela estiver pronta, eu voltarei para repatriar vocês. Glória a Deus. E vocês estarão comigo para todo sempre. Glória a Deus. Nós estamos vivendo essa trajetória, mas assim como os filhos de Israel viveram a fase das heranças ou a fase das conquistas, nós também viveremos. Essa nós ainda não vivemos, mas brevemente vamos vivê-la. E se eu lhe provar, você dá um glória a Deus nessa noite? Então vamos lá. Jesus nos garantiu isso quando disse que nos repatriaria. Então há um lugar, há um ambiente reservado para nós. É o lugar em que nós seremos galardoados, nós seremos recompensados. Porém, eu olho para a Bíblia Sagrada e vejo que se parece muito com o que viveram os filhos de Israel. Porque diz a Bíblia que Deus deu uma palavra a Moisés dizendo: olha, eu desci para vos fazer subir. Ou seja, em outras palavras, Deus estava dizendo: a trajetória de vocês termina numa subida. Eita Jesus. A trajetória de vocês termina numa subida. Se a trajetória dos filhos de Israel terminou numa subida, a nossa também vai terminar numa subida. Só que a deles termina numa Canaã terrena, a nossa numa Canaã celeste. A deles termina na Canaã dos homens, a nossa termina na Canaã de Deus. A deles termina na corruptível, a nossa termina na incorruptível. E nós estamos sendo por Deus preparados. Nós estamos sendo por Deus abalizados. Estamos sendo por Deus forjados. Porque brevemente isto vai acontecer. E você já cantou isso aqui hoje. Breve Jesus no céu vai aparecer. E nós cremos nisso. Nós cremos nisso com a nossa alma. Só que olhando para a Bíblia e para o texto que nós lemos, eu entendo que a fase mais difícil da história dos filhos de Israel foi a trajetória. Agora você vai entender porque essa vida neste plano terreno é tão desafiadora. A fase da trajetória ela é cheia de agruras, cheia de dificuldades, cheia de dissoluções, cheia de guerras, cheia de crises. E quem de nós aqui nunca pensou em parar? Quem de nós aqui nunca pensou em desistir na trajetória? Quem de nós aqui é tão forte que nunca pensou em recuar? Todos nós aqui já pensamos um dia em parar, mas quando nós por Deus somos chamados, parece que a gente se torna imparável. Parece que Deus nos faz avançar a cada dia. E Deus faz isso com um propósito. E agora Moisés está vivendo essa fase. Moisés chegou para Deus e disse assim: olha, Senhor, nós temos que ter um diálogo aqui. A gente tem que ter uma conversa. Porque eu estou apacentando um povo aí, uma congregação pequena de aproximadamente 3 milhões de pessoas. E esse povo está me dando muito trabalho. Esse povo está me fazendo perder a cabeça. E como eu estou achando que esse povo, não é possível que 3 milhões de pessoas estão certas e só eu estou errado, já que o problema sou eu estou lhe devolvendo esse povo. Até porque não foi minha mão que os tirou do Egito, não foi meu braço que os livrou de Faraó, foi a sua mão, o Senhor é dono deles, então eu não significo mais nada para este povo. Eles não te obedecem, que dirá a mim? Então eu estou lhe devolvendo esse povo. Aí Moisés vai viver uma experiência ímpar com Deus. Deus vai fazer com Moisés o que não fez com mais ninguém. Deus vai negociar com Moisés. Deus diz: olha, Moisés, eu tenho uma proposta para te fazer. Para você continuar na liderança desse povo, no pastoreio dessa congregaçãozinha pequena aí, eu vou te dar um recurso importantíssimo. Qual é o recurso que o Senhor quer me dar? Eu quero lhe dar um anjo de presente. Eu vou mandar um anjo adiante de você. Não é um anjo qualquer não, é meu anjo. Pensa no anjo top. O que você precisar, pode falar com ele que ele vai te socorrer. Ele será teu auxílio, ele será ajudador. No que você precisar, pode falar com ele. Moisés vai me surpreender, porque ele disse: Senhor, não me leve a mal não, mas esse anjo aí vai me poder satisfazer em parte. Ele não vai me dar a plenitude do que eu quero, ele não vai me entregar o que eu preciso. Então eu não quero esse anjo, não me leve a mal. Só tem uma coisa que vai me dar razão para eu continuar lá na liderança desse povo, para eu continuar avançando para o propósito que o Senhor me chamou. É o Senhor mandar a sua presença.
Se a tua presença não for comigo, não me faça subir daqui. Vou melhorar para você adorar a Deus com a alma. Moisés está dizendo mais ou menos assim: se é para sair daqui sem ser com a tua presença, pode me matar aqui agora. Não faz sentido continuar a jornada, não faz sentido continuar a trajetória, não faz sentido continuar o percurso, não faz sentido continuar o itinerário, se não for para carregar a tua presença. Então, se ela não for comigo, não me faça subir daqui. Sabe o que eu acho interessante? É que Moisés ama a presença de Deus. Moisés almeja a presença de Deus, deseja a presença de Deus. E esse desejo, essa ardência no nosso coração, ela precisa voltar com muita urgência. Porque a gente está valorizando demais as coisas da terra e deixando de desfrutar das coisas dos céus. Para a gente mais importa anjo do que Deus. Para Moisés é melhor Deus que anjo. Então eu quero te convidar nesta noite a voltar a ser quem você era, a acender essa chama no seu coração e valorizar a presença de Deus. Olha o que Moisés diz: se a presença não for comigo, não me faça subir daqui. Mas sabe o que eu acho interessante? É que Moisés vai sair dali, vai sair para o mesmo povo, para o mesmo deserto, para o mesmo vale, para a mesma crise, para a mesma rota, para a mesma trajetória, mas vai carregando algo diferente. Ele vai carregando a presença de Deus. Eu vou te dar um motivo para você abrir a sua boca e liberar os glórias que trouxe tudo de uma vez aqui hoje. O desejo de alguém é que você venha para essa festa, participe desses 5 dias de evento e volte para casa da mesma forma, sem que haja nenhum tipo de mudança e de transformação. Só que Deus te trouxe aqui para dizer: vai terminar o congresso quarta-feira, você vai voltar para a mesma casa, para a mesma família, para o mesmo bairro, para a mesma congregação, para a mesma faculdade, para a mesma escola, para o mesmo emprego, mas alguém vai ter que ver alguma coisa diferente em você, porque você vai sair daqui carregado pela presença de... Alguém pode levantar uma das suas mãos e adorar a Deus por isso? Oh, glória! Aleluia! Se a tua presença não for comigo, não me faça subir daqui. Deus é perito, especialista em melhorar as propostas. Aí olha o que Deus vai fazer. Moisés, já que é assim, a minha presença vai contigo, ela vai te fazer descansar. E eu gostei disso aqui, porque Deus sabe que Ele vai voltar para o mesmo vale, para o mesmo deserto, para a mesma rota, para o mesmo percurso, para o mesmo povo, para o mesmo itinerário. Mas Ele diz: olha, quando chegar lá, nada vai abalar a tua fé. Eu vou te fazer descansar onde tem muita gente perdendo a paz. Eu vou fazer você descansar onde tem alguém perdendo o juízo. Tem alguém dando tiro na cabeça, você vai estar dando pulo de alegria, porque a minha presença estará com você. Só que olhe para cá. A presença de Deus é dispensada a Moisés. E as coisas vão começar a ficar mais interessantes. Porque Moisés é meio acelerado. Se Moisés fosse nordestino, não faria tanto sentido o que ele falou. Moisés olhou para Deus e disse assim: Senhor, o Senhor me perdoe, eu sei que o Senhor vai mandar a sua presença, mas se não for lhe pedir demais, eu queria uma prova visível de que a tua presença vai comigo. Eu queria uma prova cabal, uma prova concreta. Então, só tem uma coisa que vai me fazer acreditar que o Senhor está mandando essa presença comigo. É se o Senhor me mostrar a sua glória. Moisés era esperto. Eu quero ver a sua glória. Eu quero ver a sua. Quero ver a sua. Aí Deus vai dar um sermão daquele em Moisés. Eu farei passar a minha bondade diante de ti, apregoarei o nome do Senhor diante de ti, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, me compadecerei de quem eu quiser me compadecer, mas tu não pode ver minha face, porque homem nenhum vai ver minha face. Se vê minha face, ele morre. Só que Deus vai fazer algo interessante. Deus diz assim: olha, tem um lugar aqui que é interessantíssimo, e é você que se coloca sobre ele. Tu te porás sobre a penha. Tu te porás sobre a penha. Isso aqui significa dizer que Deus está apresentando para Moisés a proposta da lei. A proposta da lei era embasar os pés do homem na lei, de maneira que a lei norteie o homem. O homem seria norteado pela lei, conduzido pela lei, orientado pela lei, dirigido pela lei. Prova disso é que Moisés morreu, mas o princípio continuou o mesmo. Porque quando Moisés morre, Deus fala com Josué e diz assim: meu servo Moisés é morto, e agora você que tem a responsabilidade de conduzir o povo. Só que a orientação que dei para ele, vou dar para você. Coloca os teus pés sobre a lei e ela vai nortear os teus passos. Porque o princípio não muda, só muda os tempos e os instrumentos, o princípio é o mesmo. Aí a Bíblia diz que Deus vai melhorar a proposta. Porque se ele apresentou a proposta da lei para Moisés, ele vai dar um protótipo da graça para Moisés. Mesmo que seja atemporal, ele vai dar um protótipo da graça para Moisés. Pastor, e quando é que ele dá o protótipo da graça para Moisés? Ele diz assim: olha, agora tem um lugar chamado a fenda de uma rocha, que não é você que se coloca, quem te coloca lá sou eu. Se eu não te colocar, você não entra.
Naquele cenário tem uma pedra, tem uma rocha. Olha para cá para você entender a mensagem. Tem uma pedra, tem uma rocha, que tem uma brecha nela, que só cabe um homem. E Deus olha para aquela pedra e diz assim: vou te dar a maior lição na tua vida, vou te ensinar o que é a graça. A graça não é você ter os pés sobre a lei, é você estar em Deus e Deus em você. Eita Jesus. Porque a graça não tem nada a ver contigo, tem tudo a ver com Deus. Ela não depende de você, ela depende de Deus. Ela não é por causa de você, é por causa de Deus. E Deus diz: olha, tem aqui a fenda de uma rocha, eu vou te colocar nela e vou te cobrir com a minha mão. Sabe o que é que eu acho lindo? É que Deus está apresentando para Moisés aquilo que seria apresentado a nós que aqui estamos: a graça divina. Quer que eu prove? Vou provar. Jesus um dia falou que a graça seria não estar com Deus, estar em Deus. Não é estar com Deus, é estar em Deus. E eu vou lhe provar. Um dia ele pregou um sermão e ele diz assim: eu sou a videira, meu pai é o lavrador e vocês são as varas. Tudo que está em mim e não produz, o pai corta. Quem corta? Não, vocês não estão aqui não, irmão. Está demorando para responder. Quem corta? Quem corta? Porque Jesus diz que existe sempre alguém que não produz e quem corta é o pai. Isso aqui já é uma lição para nós, porque a gente está querendo cortar muita gente sem ser o pai. Mas deixa para lá, só o irmão ali entendeu. Vamos lá. Então Jesus olha e diz assim: mas quem está nele e produz, o pai vem e limpa. Porque é para ninguém bater no peito e dizer assim: eu estou limpo e estou produzindo. O pai sempre tem uma coisinha para tirar, porque ninguém é melhor do que ninguém. Então Jesus ensina esse sermão e diz assim: e tem uma coisa, ele planta vocês em mim para que vocês continuem dando fruto. Porque o princípio é esse, não é estar com, é estar em. Vem Paulo e escreve aos Coríntios, ele diz assim: aquele que está em Cristo passa a ser uma nova criatura, as coisas velhas se passaram e tudo se fez. O apóstolo Paulo escreveu aos Romanos e disse: vocês eram zambujeiro bravo, não prestava para nada, contra a natureza de vocês não produzia, eram estéreis, mas graças a Deus que ele pegou vocês e enxertou. Porque não é estar com, é estar em. Vem o apóstolo São João e diz assim: se você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Deus está em você. Aí todo mundo deu glória. Aí disse: mas tem uma coisa que eu não falei ainda e vocês vão dar glória também. Vocês estarão automaticamente em Deus. Porque a premissa do evangelho não é estar com, é estar em. E agora você vai entender porque faz parte deste corpo, porque é um dos membros deste corpo. E não tem nada que te arranque desse corpo, porque Cristo é o cabeça e nós somos os membros. Quem diz glória a Deus por isso? Aí vem Deus e diz assim: Moisés, tem um lugar que só cabe você e eu vou te inserir nessa pedra. Obviamente, para muitas pessoas, isso aqui é um acontecimento sem nexo, mas tem muita coisa inserida nesse contexto. E eu lhe provo para você se alegrar e dar glória a Deus. Essa pedra aqui que Deus está apresentando para Moisés, ela tipifica a pessoa do Cristo. No contexto do Antigo Testamento, teofonicamente, Jesus aparece de várias formas. Mas existe um dado tempo que ele aparece como uma pedra. Ele aparece como uma rocha, como uma pedra angular, como uma pedra de esquina, enfim, ele aparece como uma pedra. Então Deus está apresentando o protótipo da graça na pessoa de Cristo para Moisés, dizendo para Moisés que nós seríamos inseridos em Cristo. Só que o mais interessante é que para muitas pessoas parece desconexo. Só que Jesus é esta pedra e eu vou lhe provar. A primeira vez que Jesus aparece como uma pedra no contexto do Antigo Testamento é em Gênesis capítulo 28. Jacó, de quem eu falei sobre ele aqui ontem, estava na cidade das pedrarias, lá em Padã Arã, cansado da viagem. Jacó se deitou e disse assim: eu preciso tirar um cochilo. E aí Jacó teve uma ideia, ele disse assim: vou pegar essa pedra e vou colocar por cabeceira. Irmão, ninguém chega em casa cansado como eu estava ontem, pega uma cama daquela box que dá massagem, tira o travesseiro de pluma, o travesseiro da NASA, de pluma de ganso e coloca uma pedra no lugar. Ninguém faz isso em sã consciência. Porque pedra é sinônimo de desconforto, pedra é sinônimo de barreira, de obstáculo, de dissolução. Quando alguém está com problema, diz: tem uma pedra no meu caminho. Quando alguém está contra você, você diz: tem uma pedra no meu sapato. A pedra nunca é associada a coisa boa, mas nesse contexto, ela vai ser associada a coisa boa, porque ela não simboliza uma coisa, ela simboliza uma pessoa. Então, a Bíblia diz que Jacó pega essa pedra, pastor Wilton, e coloca por cabeceira. E ele coloca a cabeça sobre a pedra e começa a descansar. Porque aquela pedra aponta para Cristo, que é a única pedra das Escrituras que pode dar descanso para o homem.
Porque foi ele que disse em Mateus capítulo 11, versículo 28: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Provai de mim que eu sou manso e humilde de espírito. Eu posso tirar de vocês o fardo pesado e trocar pelo meu que é leve, porque meu fardo é leve e meu jugo é suave. Mas olha como Jesus termina a mensagem, se você entender, você dá glória. Em mim vocês encontrarão descanso, mas não é para o corpo, não é para as pernas, não é para os pés. Vocês encontrarão descanso para a alma de vocês. Se já parecia com Jesus, vai parecer mais agora. Porque o texto sagrado diz que quando Jacó acorda, ele diz assim: Deus está aqui, e eu não sabia. Mas ele não está falando por causa de outra coisa. Ele está falando por causa da pedra e por causa do sonho que ele teve. Porque quando ele dorme, ele tem um sonho. E olha para cá para você entender. Ele sonha com uma escada. A escada começa na pedra e termina no céu. A escada começa na pedra e termina no céu. Em cima da escada está Deus. E a Bíblia diz que anjos sobem e descem. Deveria, na verdade, se o anjo é ser celestial, descer e subir. Mas o texto diz que o anjo sobe e desce. Porque escada na Bíblia fala de acesso. E Jacó está tendo uma visão da revelação da pessoa do Cristo na nova aliança, que é o acesso direto a Deus. Porque só Jesus podia dizer o que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus é essa pedra. Se você olhar para a Bíblia, vai ter vários textos, várias referências apontando para Jesus como uma pedra. Eu vou dar só alguns aqui, só para você dar glória a Deus. Na trajetória dos filhos de Israel, os filhos de Israel tiveram sede, aí ficaram perturbados com Moisés. Disseram assim: Moisés, a gente está com sede, nem água barrenta do Nilo a gente tem mais. Moisés dobrou o joelho no meio do deserto, foi orar a Deus, e Deus disse assim: olha, Moisés, eu vou dar água para vocês beberem. Ele disse: de onde? Ele disse: levanta os olhos. Moisés levantou os olhos e viu uma pedra. Quando Moisés vê a pedra, Deus diz assim: vai lá e converse com ela. E eu gosto disso aqui. Chega Moisés no meio do deserto, um sol de quase 50 graus, e começou: Pai do Senhor, pedra, tudo bom, pedra? Como vai, pedra? Bom dia, pedra, shalom, pedra. Começou a conversar com a pedra, e a pedra não deu bola para Moisés. O dia está passando, nada aconteceu, a pedra não fala, Moisés já está cansado, e Deus disse para ele: converse com ela, porque ela ouve. E está lá Moisés conversando, e a pedra não responde, não fala nada. Até que Moisés se irritou, pegou um cajado e feriu a pedra. E se já parecia, pelo fato dela estar ouvindo e não estar respondendo, vai parecer mais agora. Porque quando Moisés fere a rocha, o texto diz que da rocha saiu água. Vocês não estão aqui não, vou continuar. Da rocha saiu água. E não foi só Moisés que bebeu. Eu vou dar um número aqui rapidinho, só para você dar glória a Deus pelo milagre. Mais de 3 milhões de pessoas tomaram daquela água e saciaram a sua sede. Porque essa pedra aqui aponta para Cristo. Porque só ele podia dizer o que disse lá em João capítulo 4, no poço de Sicá. Chega a mulher de meio-dia para buscar água no poço. Jesus mandou os de mente fraca e comprar pão. Porque se você acha que só tem gente de mente fraca hoje, nos dias de Jesus também tinha. Jesus olhou para os discípulos, viu a mente fraca deles: vai comprar pão. Foi todo mundo comprar pão. Ficou só Jesus no poço de Sicá. Lá vem a mulher meio-dia com um cântaro nas costas para buscar água. Quando chega no poço, Jesus olhou e disse: shalom, minha irmã, dá para você me dar um copo d'água? Ela disse: eu não podia nem estar conversando com o senhor é judeu, eu sou samaritana, a gente não podia estar conversando. Disse: pois é, mas se a irmã me pedisse, eu lhe daria água. Aí ela vai dizer para Jesus o que se ela fosse nordestina a gente diria. Ela disse: mas como é que você vai me dar água se o poço é fundo, a corda é curta e a caneca é rasa? Não dá para você tirar água. Ele disse: esse é teu problema, tu nem conhece o dom de Deus nem quem fala contigo. Porque se tu conhecesse o dom de Deus e quem fala contigo, tu não esperava eu pedir. Era você que me pediria, e eu não te dava essa água barrenta do poço de Jacó, que amanhã meio-dia tu tem que estar aqui para pegar água de novo. Eu te daria uma água que se tornaria em você uma fonte a saltar. Quem bebeu desta fonte, levante uma das suas mãos e glorifique a Deus. Dá para você levantar a mão mais alto. Tem um jovem aqui animado, vou pregar para vocês agora, que só ele está entendendo. Quem bebeu dessas águas, levante a sua mão, abra a sua boca e glorifique a Deus. Se era sedento, Ele te tornou uma fonte. Aleluia. Aleluia. Deixa eu falar outra da pedra aqui para vocês. Na mesma trajetória dos filhos de Israel, presbítero aí, passaram perto dos amalequitas. Os amalequitas prepararam uma emboscada. Estou sintetizando para você entender. Quando eles prepararam a emboscada, Deus se revelou e disse assim: ninguém me pega de surpresa, eu vou revelar o segredo para Moisés. Moisés
Tem uma armadilha aí contra vocês. Quem está preparando, Senhor? Os amalequitas. Chama Josué e Caleb, manda eles para o vale, sobe para o monte com o e Arão. E eu vou dar um livramento para vocês. Sobe Moisés, o e Arão para o monte. Irmão, isso aqui é demais. Se tu não der glória com isso aqui, tu não vai dar glória com mais nada. Quando ele sobe para o monte com o e Arão, Josué e Caleb descem como exército para o vale. E sabe o que a Bíblia diz? Que quando Moisés vai subir, ele diz assim: eu vou subir, mas o bordão de Deus estará na minha mão. Eu vou subir, mas o bordão de Deus estará na minha mão. Sobe Moisés. E o bordão de Deus está na mão de quem? Moisés. Moisés está lá em cima do monte, estende a mão para o vale. E a Bíblia diz que o povo está triunfando, porque a mão de Moisés está estendida. Para muita gente, Moisés só estende a mão. Mas Moisés disse o quê? O bordão de Deus estará na minha. Então Moisés não está estendendo só a mão. Moisés está estendendo o bordão. Olhe para cá. O povo está vencendo. Só que o texto diz que o bordão era pesado. E a Bíblia diz que as mãos de Moisés eram pesadas. Quando a mão começa a declinar, o texto diz que o reflexo é no povo. Lá vai. O povo começa a perecer porque as mãos de Moisés começaram a fraquejar. O bordão foi declinando e Moisés foi vendo o povo perecer. Só que lá no monte ele tinha levado consigo o e Arão. E agora você vai entender a importância de ter companheiros verdadeiros. E que sozinho você não faz nada. Quando o e Arão viram o bordão descendo e o povo perecendo, o e Arão tiveram uma decisão. Qual? A gente tem que ajudar. Como a gente ajuda? Segura na mão. Mas peraí, o que pesa é o bordão. Então eles deveriam levantar o bordão. Mas eles não ousam segurar o bordão. Eles decidiram segurar a mão. Pastor, por que eles seguram a mão e não o bordão? Porque se eles seguram o bordão, eles estavam dizendo para Moisés: nós estamos entendendo que a sua autoridade é fraca. Mas quando eles seguram a mão, eles estão dizendo assim: a gente entende o teu cansaço, sabe do peso da responsabilidade, e a gente não quer usurpar teu bordão, a gente quer segurar a tua. Porque no meio de uma geração que quer usurpar o bordão, ainda tem gente que consegue segurar a mão. Tem alguém aí, irmão? Então vamos lá. Quando um segura numa mão e Arão na outra, levantam Moisés com o bordão. E o texto diz que o reflexo é no povo. O povo começa a vencer de novo. Só que a Bíblia diz que o bordão é tão pesado que agora o bordão pesa e os três sentem o peso do bordão. Porque se eles levantam e não sentem o peso, alguém ia dizer assim: só ficou de pé porque a gente segurou. Aí Deus disse assim: vou dar uma lição para a vida. O quê? Vão sentir um peso que nunca sentiram. O peso do bordão. Aí a mão dos três declina. E eu não sei se você vai entender, mas eu continuo. O problema da nossa geração é que tem um monte de gente aí falando mal de liderança, falando mal de pastor, mas eles nunca seguraram o bordão na vida. Você já percebeu que todo mundo que fala de pastor, que fala de igreja, fala de ministério, fala de convenção, nunca segurou o bordão? Porque quem sentiu o peso do bordão não para falar mal de quem o sustenta. Quando a mão pesa, eles disseram: e agora, o que é que vai acontecer com a gente? Aí o texto diz algo interessante, não sei se vocês vão dar glória, mas eu continuo. Deixa aqui, pode deixar aqui. O texto diz que quando a mão dos três declinou, eles ficam atribulados e lá em cima do monte, eles perceberam que tinha uma pedra. Aleluia. Eita Jesus. Eles viram que em cima do monte tinha o quê? Uma pedra. Aí o e Arão tiveram uma ideia: vamos pegar Moisés, pastor Wilton, sentar na pedra. E mudar em que Moisés sentar na pedra? Só que aquela pedra não é uma pedra natural, não é uma pedra convencional. Aquela pedra é Cristo. E Paulo falou dela dizendo assim: quando eles beberam, quem deu a bebida foi a pedra. E essa pedra, não me pergunte como, mas ela seguia os filhos de Israel. Só que ela não vai para o vale onde tem a guerra, ela vai para o monte onde está Moisés. E quando Moisés senta na pedra, Moisés está fraco, mas a pedra é forte. A fraqueza de Moisés, pastor Wilton, não altera a natureza da pedra, mas a força da pedra renova a força de Moisés. Porque só ele pode dizer o que está escrito: eu renovo quem está cansado e multiplico a força. Levante uma das suas mãos ao céu, por favor. Coloque a mão no ombro de alguém e diga para esse crente aí: receba a renovação espiritual esta noite. Aí na galeria pode falar também, diga: recebe renovação. Você está fraco, mas a pedra é forte. A tua fraqueza não muda quem ele é, mas a força dele vai te dar força para você continuar. Quem disse que você vai parar? Você vai continuar de pé.
na força dele. Eita. É na força dele, é na força dele, é na força dele. Ouça, ouça. Vou falar só mais uma da pedra, só mais uma, só mais uma. Davi foi ungido rei da casa de Israel, sim ou não? Davi foi ungido rei da casa de Israel. Saul ficou nervoso. Saul ficou nervoso porque disseram para ele que Davi tinha sido ungido rei. Davi carregava tanto de Deus na vida que Deus teve que dividir a unção em 3 vezes para poder aguentar o peso. E na hora que Davi foi ungido, Saul aflorou uma característica que já estava nele, só estava escondida. O que, pastor? O perseguidor que ele é. Porque todo reprovado é um sério candidato a perseguidor. Pode falar de novo? Então vamos lá. Todo reprovado é um sério candidato a perseguidor. Ele ficou tão irado com Davi que ele disse assim: eu vou matar esse camarada hoje. Tem uma coisa, eu vou cravar uma lança nele, que se pegar nele, parede, vai ficar grudado na parede, de lá ele não sai. Ele não estava com raiva não. Só vou matar ele hoje. Davi resolveu fugir. Porque tem hora que fugir é necessário. Fugir às vezes é estratégico. Davi não foge porque é frouxo. Davi foge porque reconhece a autoridade de Saul. E ele prefere fugir do que cometer um ato infracional diante de Deus. Ele diz: eu fujo, é melhor. Correu para o meio do deserto. Quando ele corre para o meio do deserto, Saul, não contente, disse assim: foi embora, vou atrás dele. Pegou os seus capangas, porque todo rebelde tem capanga. Vou continuar, irmão, sou corajoso. Todo rebelde tem o seu grupinho. Ele pegou os seus e disse assim: vamos lá que nós vamos matar ele hoje. Se não é nosso, não é mais de ninguém. Correram para o deserto e foram matar Davi. Davi chegou no meio do deserto e foi cercado por Saul. Davi só usou o que ele podia usar. Era o único recurso que Davi tinha. Davi dobrou as 2 bolachonas do joelho no chão e disse para Deus assim: o Senhor me ungiu 3 vezes para eu morrer na mão desse reprovado aí, foi? Deus disse: vai morrer não. Quem disse que você vai morrer? Ele disse: como é que não morre? Estou cercado. Ele disse: levanta os teus olhos. Aí Davi levantou os olhos e viu uma pedra. Eita. Quando ele viu a pedra, Deus disse assim: se esconde atrás dela. Irmão, não precisa ser catedrático, filosófico, exegético. Não precisa ser PhD, doutor em divindade para entender isso aqui não, irmão. No nosso nordestês a gente entende. É forçar a minha inteligência. Eu não sou muito inteligente não, mas é forçar a minha inteligência o cara se esconder atrás de uma pedra, alguém cercar e não achar. Imagina aí, alguém querendo me matar, eu me escondo aqui atrás e o cabo me cerca e não me acha. É impossível. Só que a Bíblia diz o seguinte: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Vai ficar vivo muitos dias e eu vou mostrar para você que eu sou livramento. Deus cercou Davi. Saul procurou e não achou. Saul volta para o palácio frustrado porque não matou Davi. Davi sai de trás da pedra e diz: que pedra maravilhosa, que pedra fantástica. Vou dar um nome para essa pedra. Qual é o nome, Davi? Sela Amalecote. Sela Amalecote tem 2 significados. Primeiro, a pedra que me dá escape, a rocha que me deu livramento. Não entendeu? Vou melhorar para você entender e dar um glória para voar banco aqui agora. A pedra que me dá escape, a rocha que me deu livramento.
Mas peraí, pastor, se é uma única pedra e um único nome, não precisava ter dois significados. Se fosse uma pedra qualquer, mas como é uma pedra sobrenatural, é a pessoa do Cristo se manifestando como uma rocha, tem que ser com dois significados mesmo, porque o escritor aos Hebreus vai justificar esse nome dizendo assim: ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, e ele é o mesmo eternamente. Vou sintetizar para você entender e dar glória. Se precisou de livramento ontem, ele é a pedra que me deu livramento. Se precisar de livramento hoje, ele é a rocha que me dá escape. E se eu precisar amanhã, ele continua o mesmo, livrando, fazendo escapar. Levante uma das suas mãos, que lá vai a profecia de Deus para a tua vida. O diabo já preparou armadilha, cilada, emboscada para acabar com você, com a tua casa, com a tua família, com o teu ministério, mas ele nunca teve e nunca terá sucesso. Pastor, me dá um motivo. Porque toda vez que ele prepara o laço, a armadilha, a emboscada e acha que vai te atingir, ele não consegue pegar Deus de surpresa. Toda vez que ele vem contra você e ele se apresenta a você, a rocha já está lá, fazendo o que? Te dando escape. Fazendo o que? Te dando livramento. Fazendo o que? Te dando escape. Fazendo o que? Te dando livramento. Ele livrou ontem, ele livra hoje e vai continuar livrando, porque ele é a pedra que dá escape, ele é a rocha. Agora você vai entender o que diz o salmista: se não fora o Senhor, ora diga a Israel, os nossos inimigos já teriam nos engolido vivos, mas graças a Deus que ele não nos deu como presa aos dentes deles. Antes a nossa alma escapou do laço, como o pássaro escapa do laço do passarinheiro. O laço se quebrou, nós estamos vivos. Só os vivos agradecem a Deus. Nós estamos vivos. Mas deixa eu continuar. Eu podia falar mais sobre a pedra, mas deixa para outro dia. Deus diz assim: Moisés, tem aqui um lugar que eu vou te colocar nele, é a fenda de uma rocha. Quando eu te colocar nessa fenda da rocha, eu vou te cobrir com a minha mão. Vou passar a minha bondade. Quando eu passar, eu tiro a mão. E aí, Moisés, tu me verás pelas costas. Irmão, mente de pregador é um problema, irmão. Quando a gente lê, a cabeça da gente vai a milhão. Eu li aquilo ali e fiquei nervoso. Fiquei nervoso porque Deus fez todo aquele movimento, toda aquela situação. Tira a mão, põe mão, esconde, guarda, põe na fenda da rocha. Fez aquele sermão todo. Quando ele tira a mão, diz assim: vai me ver pelas costas. Irmão, a primeira pergunta que eu fiz, pastor Wilton, foi: por que mostrar só as costas? Mostra logo tudo. Por que mostrar só as costas? Até que eu fui ler a Bíblia para tentar entender por que só as costas. É porque o que Moisés queria ver era atemporal a ele. Moisés está pedindo para ver uma coisa que não é para ele. E Deus vai ensinar isso para Moisés: tu me verás pelas costas. Ou seja, terás uma visão parcial da minha glória. Porque se há uma visão parcial, há uma visão plena. Se há uma glória parcial, há uma glória plena. Mas a glória plena não era para Moisés. Aí o apóstolo São João escreve a sua primeira carta universal, no capítulo 3 e versículo 2. Cadê os músicos? Estão aí? Vocês estão acordados ou não? Estão vivos ou não? Cadê o baterista aí? Bata com força na bateria, porque se furar a pele eu compro outra. O apóstolo São João escreveu e ele disse assim: não se manifestou ainda o que vai se manifestar. Quando se manifestar, aí João estufa o peito, dá uma tapa no meio do peito e diz assim: ó, nós. E ele está falando para a igreja: nós seremos transformados. Não, vocês não estão aqui não, irmão. Estão não. Vocês eram mais animados.
Mas, olha o que João diz: não se manifestou ainda o que vai se manifestar. Quando se manifestar, nós seremos transformados, seremos semelhantes a Ele. E o melhor vem agora, pastor Luiz Carlos: veremos a Ele face a face, como Ele é. Não, tem crente que não dá glória a Deus nem com isso aí, irmão. Mas eu vou falar de novo para ver se tu dá glória. Nós seremos transformados, veremos a Ele face a face, como Ele é. Agora olha para cá. Deus está negando a Moisés ver a sua glória. Irmão, vamos comparar Moisés e nós? Moisés era libertador de uma nação. Moisés era sacerdote de uma nação inteira. Moisés era pastor de uma congregaçãozinha de 3 milhões de pessoas. Moisés era legislador de uma nação. Moisés era o maior vulto de liderança dos seus dias. Aí a gente compara Moisés com a gente. Quem éramos nós? Ah, meu irmão, enrolão, trambiqueiro, cambalacheiro, cachaceiro, cheirador de pó, fumador de maconha, bagunceiro. Eita, aproveitava o carnaval e começava na sexta, ia até o sábado, do sábado pro domingo, do domingo pra segunda, da segunda pra terça. Na quarta-feira alguém dizia: tem que parar o quê? Vamos continuar. Na quarta arrebentava e alguém dizia assim: meu Deus, que coisa. Aí olhando entre nós e Moisés e nós, quem é que merecia ver, irmão? É lógico que é Moisés, mas é aqui onde entra a graça. A graça não é pelo que você tem, não é pelo que você faz, nem pelo que você é pelo que Ele tem, é pelo que Ele faz. Púlpito não é lugar de desabafo, mas aí vai o desabafo. Aí eu fico revoltado quando eu vejo alguns crentes pisarem na graça, fazerem gracinha com a graça, zombarem da graça, desprezarem a graça, desmerecerem a graça. Você não merecia nem estar aqui, mas Ele estendeu a mão sobre você, achou graça em você, te arrancou do charco de lodo do pecado, te fez assentar entre os príncipes, te encheu do Espírito Santo, te deu dons espirituais. Aí você faz gracinha, dá glória quando quer, dá aleluia quando quer, frequenta quando quer, serve quando quer. Ingrato, ingrato. Quem entendeu que a graça, aproveita a graça. Quem entendeu que a graça, agradece pela graça. Quem entendeu que a graça, caminha pela graça. Quem entendeu que a graça, celebra pela graça. Quem entendeu que a graça, não faz gracinha na igreja, não fica brincando de ser crente, não senta no culto como se estivesse numa praça de alimentação. Ele vem pra cá pra entregar culto, pra adorar, pra celebrar, pra agradecer. Tem alguém vivo aí? Levante uma das suas mãos aos céus, me ajude a pregar. Coloca a mão no ombro do crente mais cheio de Deus aí do teu lado, dá um grito no ouvido dele e diga: agradeça pela graça, aproveite essa graça, desfrute dessa graça, celebre pela graça. Pela graça sois salvos. Isso não é de vós, é dom de Deus. Para encerrar, pega na mão de alguém, segura na mão desse crente, traz ele para bem pertinho de você, traz ela para bem perto. Se ele não gostar, é problema dele, é que a mensagem está pegando, mas segure na mão de alguém para a gente encerrar. Diga para esse crente aí: dá glória pela graça, porque entre nós e Moisés merecia e nós não. Mas como graça não é merecimento, como graça não é mérito nosso, Ele olhou para você, te trouxe aqui nesse congresso unificado para dizer para você que o que Moisés não viu, a Assembleia de Deus em Arapiraca vai ver, vai. Quem tem essa esperança, levante a mão, abra a boca, agradeça, glorifique, exalte, celebre, jubile,
Está chegando o dia que o céu vai se rasgar sobre a nossa cabeça. Os que estiverem mortos vão ressuscitar primeiro. Nós que estivermos vivos seremos arrebatados. Encontraremos com ele nos ares. Veremos a ele face a face, como ele é. Quem tem essa esperança, levanta dessa cadeira, abre essa boca, faz alguma coisa, pelo amor de Deus. Eu vou te dar 30 segundos para você abrir essa boca e adorar a Deus. 30 segundos para você encher essa casa de adoração. Deixa eu ver. Onde tem alguém cheio do Espírito Santo, abre essa boca aí agora. Onde tem alguém para ser renovado, abre essa boca aí agora. É 30 segundos de glória a Deus. Deixa eu ver se tem glória nessa casa. Eu vou te dar 30 segundos para você adorar a Deus. Não faz eu contar não, que eu conto. Não faz eu entrar não, que eu... Vai, 30 segundos. 30 segundos de glória. 30 segundos, eu vou contar. 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, só quem vai ver a glória de Deus, levante a mão para adorar. Você que é batizado com o Espírito Santo, comece a falar em outras línguas agora. Você que é batizado com o Espírito Santo e já não falava mais em outras línguas, seja renovado aí agora. Você que não é batizado com o Espírito Santo, estás autorizado a falar em outras línguas a partir de agora. Enche essa casa de adoração, enche essa casa de glória. A glória de Deus está entre nós. Você está, encontre um crente cheio do Espírito Santo aí do seu lado. Aí onde você está,
Segure na mão de alguém que está do seu lado, por favor. Aí onde você está, vocês estão me ouvindo bem? Aí onde você está, segure na mão de alguém, por favor. Já aproveita que está juntinho aí, fecha o corredor. Segure na mão de alguém. Segurou. Uma das marcas da igreja do arrebatamento é que essa igreja é uma igreja cheia do Espírito Santo. Segure na mão de alguém. Uma das marcas da igreja do arrebatamento é que ela é cheia do Espírito Santo. Eu vou ler um texto na palavra de Deus. Se você sentir alguma coisa mover dentro de você, é normal. Se você sentir alguma coisa fluir dentro de você, é natural. Mas eu quero que você me prove que você é de fato pentecostal. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso. E encheu a casa em que estavam assentados. E foram vistas sobre eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousavam sobre eles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito concedia que falassem. A igreja do arrebatamento é uma igreja cheia do Espírito Santo. E nós vamos mostrar para a cidade de Arapiraca e para todos os internautas que estão nos assistindo que aqui está reunida a igreja do arrebatamento. Você vai abrir a sua boca e glorificar a Deus. Deus vai renovar você. Deus vai encher você. Deus vai glorificar o seu nome através da sua vida. E alguém será alcançado pelo poder do Espírito Santo aqui esta noite. Alguém pode adorar a Deus? Alguém pode adorar a Deus? Alguém pode abrir a boca e começar a falar em outras línguas? Você que é batizado como Espírito Santo, seja tocado pelo Espírito de Deus agora. Você que quer ser renovado, não espere a renovação da parte do pregador. É o Espírito que renova. Você que não é batizado, fala em outras línguas agora. Deixa eu ver onde estão os pentecostais. Deixa eu ver onde estão os batizados como Espírito Santo. Deixa eu ver onde está a geração do arrebatamento. Seja tocado agora. Agora, agora, agora. Os obreiros, a nave, a galeria, onde houver alguém batizado como Espírito Santo, seja renovado agora, agora, agora. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus, glória a Jesus. Dá glória a Jesus, minha gente. Eu recebo a cura divina. Dá glória a Jesus e receba o batismo do Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Cadê ela? Oh, glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus, dá glória a Deus, irmãos. Dá glória a Deus. Se tiver alguém que deseja estar aqui, deseja aceitar Jesus no Salvador, pode dirigir-se aqui para frente. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus e glória a Deus. Dá glória a Deus, Deus merece. Para me envergonhar, Aleluia. mas não vai. Glória a Jesus, glória a Porque Jesus. eu não
estou sozinho nessa guerra, está comigo o braço forte do Senhor. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz. Te adoramos, Senhor. Tu és digno de ser adorado. O Deus que derruba as muralhas, mistério faz mãe de filho. É o mesmo que bradar no alto, não tema, sou contigo. E Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Aleluia. Receba muitas fontes bebeu ao deserto. Receba renovo de Deus essa noite aqui. Nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Jesus quer te salvar. Jesus quer te batizar no Espírito Santo. Jesus quer te dar dons espirituais. Aquele que acalma o vento, Jesus quer preparar-nos para ir para o céu. que tira a força do fogo e faz. Oh, glória! O Deus que derruba as muralhas, mistério faz mãe de filho. Aleluia. É o mesmo que bradar no alto, não tema, sou contigo. E Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Vais ouvir muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Alguém que deseja muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Oh, glória! Amém. Agora é assim, ó. O nosso corpo é o holocausto vivo e devemos colocá-lo no altar para queimar a noite inteira até o dia clarear. E quando o dia amanhecer e remover as cinzas do lugar e colocar a lenha novamente, porque o fogo não pode se apagar, não vai se apagar, não vai, não vai. E bota lenha e deixa o fogo de Deus queimar, não vai se apagar, não vai, não vai. Canta, gente, com alegria demais. Cinza e bota lenha e deixa o fogo de Deus queimar. O nosso corpo é o holocausto vivo, devemos colocá-lo no altar para queimar a noite inteira até o dia clarear. E quando o dia amanhecer e remover as cinzas do lugar, tem que tirar a cinza novamente. A igreja não vai se apagar, não vai, não vai. Se o fogo se apaga, o crente cai. Remove a cinza e põe a lenha e deixa o fogo de Deus queimar. Não vai se apagar, não vai, não vai. Se o fogo se apaga, o crente cai. remove a cinza e bota a lenha e deixa o fogo de Deus queimar. A lenha representa a oração do crente. A lenha seca, ela queima muito mais.
resistir a tentação de Deus, para resistir a Satanás. Não podemos esquecer De remover as cinzas do lugar e colocar a lenha novamente, porque o fogo não pode se apagar. Não vai, não vai. Me acompanhe, minha gente. Jovem, me acompanhe, pelo amor de Deus. Jovem, me acompanhe. Vocês estão ficando para trás do velho. Glória a Deus. Deixa o fogo de Deus queimar. Não vai, não vai. Não vai, não vai. Se o fogo se apaga, o crente cai. Remova as cinzas e bota a lenha e deixa o fogo de Deus queimar. Oh, glória a Jesus. Amém. Faça o convite. Graças a Deus. Meus irmãos, tem alguém nesta noite aqui afastado do Evangelho? Mais alguém afastado do Evangelho? Porventura chegou mais algum irmão, mais alguma irmã afastado do Evangelho? Se tiver, venha entregar a sua vida para Jesus. Venha se reconciliar com Cristo. Ele é poderoso para completar a obra que começou na sua vida. O pastor nos orientou a orar pelos irmãos enfermos. Se tiver alguém aqui esta noite enfermo, saia do seu lugar, vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Vamos orar pela sua saúde, pela restauração do seu corpo físico, e o nome do Senhor será glorificado. Se você estiver enfermo e quiser receber esta oração, vem aqui à frente em nome de Jesus. Nós queremos orar e declarar cura sobre a sua vida. Tem mais alguém? Já temos uma irmã aqui à frente. Tem mais alguém? Graças a Deus, está todo mundo são, né, irmão? Glória a Jesus. Isto. Tem mais alguém? Se tiver mais alguém enfermo, sai do seu lugar, vem aqui à frente, nós queremos orar por você. Não existe enfermidade que Deus não possa curar. Jesus curou meu filho quando o médico disse: leve seu filho para o hospital do câncer, que seu filho vai morrer. Jesus disse: morre nada. Está lá, Vivinho da Silva dando glória a Deus e pulando na terra. Com 8 anos de idade, pastor, já vai para a igreja de terno e gravata e serve os irmãos na igreja. O médico disse que ia morrer, mas não morreu não. Jesus deu a última palavra. Amém? Se tiver mais alguém, sai do seu lugar, nós vamos orar em nome de Jesus. Estenda as suas mãos para cá, vamos orar. Vamos orar? Vamos orar? Eu queria que você orasse comigo. Agora ore com fé, irmão. Ore com fé. Senhor nosso Deus, Pai de bondade e misericórdia, nós estamos na sua casa, nós estamos na sua presença, e nós cremos que este ambiente é um ambiente espiritual, e se é um ambiente espiritual, coisas sobrenaturais podem acontecer. Eu te peço agora em nome do teu filho Jesus Cristo, que o Senhor visite as tuas filhas aqui esta noite. Senhor, eu não conheço a sua enfermidade, eu não conheço, Senhor Deus, o estado do seu corpo físico, mas tu és aquele que pode visitar com cura nesta noite. Nós queremos liberar uma palavra de cura sobre a vida dos teus filhos, determinando a esta enfermidade, que ela saia, que ela bata em retirada, que ela abandone este corpo físico. Tu és poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos e daquilo que nós pensamos. Nós estamos orando com fé e já crendo no milagre, já crendo na restauração do corpo físico das tuas filhas. Senhor, opere de forma poderosa, maravilhosa, espiritual e sobrenatural aqui esta noite. Que toda enfermidade, toda sorte de males, seja em qual for a área deste corpo físico, seja, Senhor, do físico, no emocional, Senhor Deus, no psicológico, Pai, tira, arranca, anula, desfaça agora, em nome de Jesus Cristo, e libere a cura sobre a vida das tuas filhas. Nós te pedimos isto juntamente com a sua igreja, e por fé já estamos crendo no milagre, em nome de Jesus. E a igreja diz...